Olá, pessoal! Hoje eu tô aqui no cantinho das orquídeas que fica na minha varanda e eu quero mostrar algumas orquídeas que não precisam de sol para florir. Então, se você tem aí na sua casa um ambiente que não pega luz solar direta, mas que tenha bastante claridade e você quer muito cultivar orquídeas, você tem algumas opções. E a orquídea mais fácil de fazer florir pegando apenas claridade é a orquídea Phalaenopsis. Aqui nesse jardim vertical eu tenho várias Phalaenopsis e todo ano elas florescem e elas pegam apenas claridade aqui nesse local onde elas estão. Até pega um solzinho aqui na minha varanda, mas não pega sol nessa parte onde estão as orquídeas Phalaenopsis. O sol bate somente aqui em um pequeno espaço onde tem algumas orquídeas catleias, mas é uma quantidade pequena de sol, é até difícil de fazer essas catleias florirem aqui. Como eu disse, esse jardim vertical fica aqui na minha varanda e essa varanda é coberta com telha de barro, a chamada telha colonial. E a luminosidade ou claridade que essas orquídeas recebem é a claridade que passa por essa grade. É uma varanda com bastante claridade, mas sem luz solar direta. E esse é o ambiente perfeito para a orquídea Phalaenopsis, até porque ela é uma orquídea que tem a folha mais sensível e não tolera pegar luz solar direta. O sol acaba queimando as folhas da Phalaenopsis. Então, um ambiente com bastante claridade é o ambiente ideal para elas. Na natureza, a Phalaenopsis não recebe luz solar direta. Ela se desenvolve apoiada em árvores e geralmente essas árvores têm a copa bem fechada, o que deixa o ambiente bem sombreado para elas. Eu tenho várias Phalaenopsis aqui nesse jardim vertical e olha aqui como elas florescem abundantemente. Essa Phalaenopsis mini deu 2 hastes florais e com várias flores na haste. E o vegetal dela tá bem bonito e saudável. Então, elas florescem com bastante facilidade por aqui. Muitas pessoas costumam cultivar a Phalaenopsis até mesmo dentro de casa. Se sua casa tiver aí uma boa claridade, essa orquídea vai florescer. É um cultivo mais delicado, é preciso tomar bastante cuidado com a rega e o substrato, mas dá para cultivar a Phalaenopsis perfeitamente dentro de casa. E o contrário, será que dá para cultivar a Phalaenopsis pegando sol? E a resposta é simples, dá sim. O importante é que esse sol seja filtrado, porque o sol direto realmente vai acabar queimando muito a Phalaenopsis e você pode acabar perdendo a sua planta. Agora, se for um sol filtrado aí por uma copa de uma palmeira, por exemplo, ela vai se desenvolver bem se ela for amarrada nessa palmeira. Só que tem um problema de cultivar Phalaenopsis no tempo. Geralmente o vegetal não fica bonito. É um bichinho que aparece e acaba machucando esse vegetal. Às vezes pega um sol mais forte e acaba queimando o vegetal. Então é muito difícil ter a Phalaenopsis no tempo com o vegetal bonito, aquele vegetal perfeito e saudável. Mas por outro lado, quando ela é cultivada no tempo, pegando bastante luminosidade, ela costuma florir mais. A luminosidade, o sol, é melhor do que qualquer adubo para floração. Se tem uma coisa que estimula as plantas a florirem, é a luminosidade. Então é indiscutível, se uma planta pega sol, ela vai florir mais. Mas se você tem aí uma sacada, uma varanda, uma área de serviço, você vai conseguir cultivar a Phalaenopsis. Ela é uma excelente orquídea para colocar em um desses locais. E é uma orquídea que eu particularmente acho de fácil cultivo. Ela não é tão resistente igual a Cattleya, por exemplo, mas se a gente acerta o cultivo da Phalaenopsis, fica bem fácil de cuidar dessa orquídea e de fazer ela florir. E para ter sucesso no cultivo da Phalaenopsis, é importante que a gente leve em consideração alguns fatores. O primeiro fator e o mais importante é o substrato. O substrato para Phalaenopsis tem que ser um substrato que não retenha muita água. Ele pode ser um substrato úmido, fresco, mas se ele acumular muita água, ele pode fazer as raízes dela apodrecer. Eu tenho usado aqui no meu cultivo bastante o caco de telha, a pedra brita, o isopor. E eu tenho gostado bastante desse tipo de substrato. Você pode usar o substrato da sua preferência. Lembre-se sempre de fazer aí o replante quando for necessário
e também de escolher um substrato que não retenha muita água. A rega também é um fator muito importante no cultivo da Phalaenopsis. Essa é uma orquídea que gosta de rega sim, ela gosta de umidade, mas ela não tolera ficar encharcada. Então, regue a sua Phalaenopsis quando o substrato já estiver seco. E tão importante quanto a rega é a umidade ambiente. Essa minha varanda é bem seca. E para deixar o ambiente mais úmido aqui para essas orquídeas, eu costumo colocar plantas terrestres aqui embaixo do jardim vertical. E a água da rega que fica acumulada no substrato dessas plantas terrestres vai evaporando e vai proporcionando umidade ambiente aqui para as orquídeas. Então a Phalaenopsis é a primeira orquídea que eu queria mostrar nesse vídeo, que floresce aí sem receber luz solar direta, floresce apenas com claridade. E agora vamos ver a próxima orquídea. Mas antes, aproveita para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações, porque toda semana tem um vídeo novo por aqui falando sobre o cultivo das orquídeas. E a segunda orquídea que eu escolhi para mostrar nesse vídeo, que também floresce com apenas claridade, é a orquídea Oncidium e também seus híbridos. Essa daqui é uma Odontocidium catatante ou Colmanara catatante. Você vai encontrar ela aí no mercado com esses dois nomes. E essa é uma orquídea que floresce muito aqui no meu cultivo. Ela fica aqui na minha varanda e ela pega somente claridade nessa época do ano. No período do inverno, ela até costuma pegar um pouquinho de sol, porque o sol fica mais alto, então pega mais sol aqui nesse local onde ela fica. Mas agora no período da primavera, ela já não está pegando sol e ela está aqui florescendo lindamente. Também é uma orquídea que eu acho bem tranquila aí para cultivar. Já tem um bom tempo que eu tenho essa orquídea aqui na minha varanda, eu já mostrei ela florida aqui no canal várias vezes. E os cuidados que eu tenho com ela são bem simples. Eu fiz o replante dela recentemente, eu até gravei aqui para o canal e eu vou deixar o vídeo desse replante aqui embaixo na descrição desse vídeo. E assim que eu fiz o replante dela, ela já soltou essa haste floral. Isso mostra o tanto que ela é florífera. Então essa também é uma ótima opção de orquídea para quem não tem um ambiente muito ensolarado em casa, para quem mora em apartamento ou então para quem tem aí uma varanda e quer cultivar orquídeas. Dá para colocar ela em jardim vertical, dá para cultivar elas em vaso igual essa minha está sendo cultivada, em cachepô de madeira e também em tronquinho. Inclusive, eu gosto muito dessas duas opções para plantar as Oncidiums, porque elas são orquídeas de raízes finas, então elas são mais chatinhas aí para cultivar. Se a gente rega demais uma Oncidium, a gente pode acabar fazendo com que as raízes dela apodreçam pelo excesso de umidade. E se a gente rega de menos, essas raízes podem secar de uma vez, porque essas raízes não têm muito onde guardar água. Toda a água dessa orquídea fica armazenada no bulbo. Então é uma orquídea que pede aí um pouco mais de atenção na rega. E por isso eu gosto muito do tronquinho e do cachepô, porque nessas duas formas de cultivo dá para regar elas todos os dias. Não tem perigo delas secarem muito rápido e também não tem perigo delas apodrecerem as raízes. E regando todos os dias, elas também não vão se desidratar. E não é somente a Odontocidium catatante que pode ser cultivada aí com apenas claridade. Existem outros híbridos de Oncidium, como por exemplo a chuva de ouro. Essa minha aqui está começando a desabrochar as flores. Essa daqui é a Oncidium aloha. Ela é chamada popularmente de chuva de ouro porque ela produz longos cachos cheios de flores amarelas. É uma orquídea muito bonita, muito fácil de cultivar. Essa minha aqui está começando a abrir a floração, tem vários botões aqui para desabrochar ainda. E ela está sendo cultivada aqui em um tronquinho. O vegetal dela tá bem bonito, bem saudável. Olha aqui para você ver. E dessa vez ela soltou uma haste floral bem grandona. Quando ela abrir todas as flores, eu vou gravar um outro vídeo mostrando a floração maravilhosa dessa orquídea. E como que fica, né, o cacho dela quando ela está com todas as flores abertas. Uma curiosidade sobre essa orquídea é que ela é uma das orquídeas mais comercializadas no Brasil, juntamente com a Phalaenopsis.
Então, essas são algumas opções de orquídeas que podem ser cultivadas com apenas claridade e que florescem muito bem nesse tipo de ambiente. Me conta aqui nos comentários se você cultiva alguma dessas orquídeas e qual delas você tem mais facilidade de fazer florir. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que seu like é muito importante para mim, e compartilhe ele com alguém que também possa gostar. Eu vou deixar aqui na tela final o vídeo mostrando o replante da Odontocidium catatante e vou deixar também uma playlist sobre o cultivo das orquídeas. Eu espero por você nesses vídeos.